Da Sociedade Espírita Fernando Dó vai fazer a exposição para a gente hoje. Tá bom. Obrigado, te agradeço. Uma boa tarde a todos os irmãos. Com muita alegria que eu retorno. Estou falando baixo ou dá para ouvir aí? Dá para ouvir? Que retorno à casa para poder fazer algumas colocações sobre a doutrina espírita. Essa leitura preparatória que o Jean nos leu já nos diz, né, aquilo que há 2024 anos Jesus falou. O que fazer? Né? Essa foi uma leitura sensacional. E nós, como espíritas, a partir da codificação, nos ensina como fazer. Nos ajuda a entender como fazer. No momento que nós entendermos, fica muito mais fácil, porque ela nos esclarece e por nos esclarecer ela nos consola. E a reencarnação, meus irmãos, é um dos pilares principais da doutrina espírita, se não talvez o principal. Por quê? Ela coloca para nós a justiça divina, porque sem a reencarnação não existe justiça de Deus. Deus seria sectário. Colocaria uns numa situação boa, uns numa situação não tão boa, outros com perdas terríveis familiares, né, outros com dificuldades, né, corporais, né, necessidades especiais, outros com necessidades mentais. E assim, essa diferença, a pobreza, a riqueza, a opulência, todas essas diferenças que existem entre nós, seria justo? Deus seria soberanamente bom e justo? Não. Então a gente vai falar um pouco, foi bem didático que eu preparei, mas está aberto, como eu coloquei para o nosso querido irmão que está lá no fundo, que eu gosto muito, quando eu estive no Leão semana passada, quando pergunto, quando me interrompe para uma dúvida ou para acrescentar, fazer uma colocação. Quem de vocês está vindo pela primeira vez? Ninguém? E o conhecimento da doutrina é mais nas doutrinárias, a maioria? Ou leem livros ou não? Bom, vamos fazer bem didática a nossa colocação, as nossas colocações, as nossas reflexões, para que a gente possa entender a importância da reencarnação. E ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus já falou isso há 2000 anos atrás. E Leon Denis nos pega e nos diz o seguinte: a reencarnação são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Então a reencarnação são as escadas, onde o ser progride, onde o ser se eleva. E por que será que ele faz isso? Vamos começar a falar algumas coisas aqui. Reencarnar significa a volta do espírito ao corpo físico. Eu reencarnei. Eu nasço, eu vivo e eu morro. Todos sabem que nós vamos morrer. Só que a gente não pensa nisso, né? E tá bom, não precisa pensar mesmo, né? De chegar na hora, não deixa o momento, né, que vai ser, nós vamos pensar. Nós nascemos, vivemos e morremos. E depois, muitos credos, talvez a maioria que nós possuímos aqui na Terra, com a morte tudo se termina. Né? Nós ficamos numa situação, ou vamos para o céu ou para o inferno, né? Ou vamos, sei lá, ficar no limbo, sei lá, tem várias teorias aí, né? Em uma vida só. E quando fomos criados, tem outras teorias que nos dizem assim, que de um todo espiritual, universal, foram tirados um pouco de cada um e ao acaso foi colocando, né? Chamada niilismo, me parece, está no céu e inferno, mas mais ou menos é essa a ideia, né? Então também não haveria justiça, né? Que tem a teoria materialista, tem uma série de teorias. Mas essa nos diz, então a volta ao corpo físico. Deus propõe a encarnação ao espírito com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então ele reencarna. Reencarnar é voltar à carne. Morreu, volta à carne. Será que é mais ou menos isso? Retorna aqui, tá, quantas vezes forem necessárias para o seu aperfeiçoamento espiritual. Quantas vezes são necessárias? O Livro dos Espíritos nos fala o seguinte: quantas encarnações são necessárias para que o espírito atinja a perfeição, a angelitude? E os espíritos respondem: podereis considerá-las como infinitas.
Por que como infinitas? Porque são inúmeras. E se a gente lê rápido aquilo ali, principalmente quem está começando a doutrina espírita, quando eu li essa questão, eu quase fecho o livro e vou embora. Isso é infinito, o que eu vou ficar aqui fazendo? Outra hora eu venho com calma, que eu vou estudar espiritismo. Mas é porque depois a gente vai estudando, vai entendendo que a gente já está no estágio bem bacana, né? Já está no estágio legal, já vamos passar daqui uns tempos, não sabemos quando, para o mundo da regeneração. Então, será muitas encarnações. Para vocês terem uma ideia, Jesus, para atingir como um espírito crístico, só na Terra, ele já é Cristo, já é um espírito angélico, há 4.500 a 5 bilhões de anos. Eu estava conversando com um colega sobre o tempo de Jesus, mais ou menos, aqui na Terra. E é mais ou menos isso aí. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais desce de categoria que alcançaram. Isso aqui é muito importante. A gente tem um certo conhecimento. Quando tu adquiriu determinado conhecimento científico, intelectual e moral, tu jamais regride. Olha só que legal. Na pior das hipóteses, que é muito raro, é tu ter uma encarnação e tu estabelecer, estagnar, não crescer nada. Não existe, quase zero, né, esse tipo de encarnação. Aí você vai me dizer o seguinte, não, mas tem gente que veio aqui e fez coisas e matou, fez um monte de coisa errada, não foi? Fez um monte de coisa errada. Esse cara saiu pior do que como entrou. Não saiu pior do que como entrou. Ele já tinha aquela predisposição para fazer tal coisa. Ele é pedófilo, ele é estuprador, ele é feminicídio, faz seguido, reiterou. Esse cara saiu pior de como chegou. Não, ele não saiu pior. Ele já tem essa predisposição. Causas anteriores às aflições, causas atuais das aflições, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. E um dos mais importantes, que eu estou até preparando, tormentos voluntários. O que são tormentos voluntários? São aquilo que nós possuímos de pendores que não são bacanas. E que nós devemos agregar entre nós virtudes. E o primeiro é a inveja e o ciúme. E casualmente é o melindre. Vejam só que interessante, né? Espírita não se melindra, claro, graças a Deus, né? Espírita aqui, ninguém se melindra. Tu fala do colega, olha, meu assim, tudo bem. Aqui é como se diz assim, é uma oficina de melindres, né? A doutrina espírita é uma oficina de melindres. Mas vamos lá, vamos seguir. Estou falando da doutrina. Mas tudo que é lugar é assim, gente, né? Como a gente acha que estamos aqui, que somos perfeitos, não. Nós estamos aqui porque nós temos extremas dificuldades. E pegaram eu e o Otávio, por exemplo, botaram aqui, esses caras aqui vão fazer coisinha aqui na Terra. Vão botar esses caras no Espiritismo para ver se eles saem um pouquinho melhor do que entraram aqui. Senão eles vão virar o mundo de cabeça para baixo. Vamos botar essas entidades aqui no Espiritismo para poder entender. Né, Tavinho? Não? Então tá certo. Os conhecimentos adquiridos nunca se perdem, foi o que eu falei antes ali. A reencarnação não é um castigo. Interessante. Todo mundo diz assim, o que eu fiz na vida... Isso católico, né, meu irmão? Muitos católicos dizem assim, o que eu fiz na minha vida passada? Mas não é ressurreição? Eu ressurgi no corpo depois que todos morreram e a vida eterna tocar para lá no campo. O que eu fiz na vida passada? Né, para sofrer isso aí, né? Então a reencarnação não é um castigo. Se sofremos é porque não soubemos usar uma coisa que é bem bacana que Deus nos deu, chamada livre-arbítrio. Eu posso escolher o que fazer. Posso escolher, claro, existem casos que livre-arbítrio é relativo. Mas vamos pensar que na maioria, 99,9%, nosso livre-arbítrio funciona, eu faço as minhas escolhas. E é aí que nós vamos, mais ou menos, entrar no assunto, né? Mais adiante, não é uma punição para o espírito, mas um meio de progresso. Porque, estudando, no grupo de estudo, disse assim, mas a gente pode progredir pelo amor, a gente sempre viu falar pelo amor e pela dor. É fato, é verdade mesmo. Mas vocês souberem, assim, conhecidos de vocês, que eu já ouvi falar, né? Mas conhecidos meus que progrediram pelo amor, né? É bem difícil. E todos os livros, todos os mensageiros espíritas nos dizem que nós, e os filósofos também, nos dizem que nós crescemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, com os nossos tropeços. Por quê? Porque nós já atingimos, por isso que eu digo que nós estamos numa situação bacana, nós já atingimos um determinado
senso moral, uma razão que nos diz para nós o que é certo, o que é errado. Então, quando cometemos determinada coisa, algum delito que vai nos causar alguma culpa, alguma dor na gente, ninguém gosta de sentir dor, porque nós já desenvolvemos alguns sentimentos. Quem é que vê essas atrocidades? Eu não vou repetir de novo, estúpido, vê aquilo ali, a gente condena, diz, meu Deus, o mundo está pior. Não, não está pior, sempre existiu isso aí, só que antes nós não dava bola. Hoje nós já ficamos indignados, porque nós sabemos que isso aí não faz parte mais da gente. São pequenos delitos que ocorrem, pequenos entre aspas, né, que chocam a população, mas que nós não aceitamos mais. Por isso que nós achamos que o mundo está pior. Não está pior, está melhor que ontem. E amanhã vai estar melhor que hoje. Então, esses pequenos delitos, essas pequenas coisas, nós já não aceitamos mais. Então, não é uma punição. Já como eu tinha falado, o espírito é que traz determinados gostos, ele não adquiriu. Né? E ouvindo um juiz do Oscar Pitã, né, o Dr. Paulo Robalos Caetano, ele comentando que quando ele era juiz, né, ele não era espírita ainda, e ele dizendo para nós, que comentando lá não me lembro se era uma conversa informal, num seminário ou numa palestra, ele dizendo que ele se sentia, depois que ele entrou na doutrina espírita, um desconforto, para não dizer uma culpa, de tirar a liberdade de uma pessoa que cometeu determinado delito, cometeu. Aí, como ele começou a entrar na doutrina espírita, começou a entender o que é a doutrina espírita, ele começou a se aliviar. E os irmãos sabem por quê? Porque ele guardou aquele irmão ali para que ele não adquirisse mais débitos com a lei perfeita, justa de Deus. Porque a providência divina não nos pune. Todo mundo acha Deus me puniu. Não, Deus não pune ninguém. Ele fez as suas leis. Nós só colhemos aquilo que nós semeamos. Simples assim. E as escolhas? Como a gente escolhe reencarnar? Tem a forma inconsciente e tem a forma consciente. Tem a inconsciente? Tem. A inconsciente é obrigatória. O espírito não tem como escolher. Por quê? Existem determinadas situações que ele não tem a capacidade de escolher. Ele não tem a maneira de escolher. Pela sua inferioridade moral, porque ele agora tu tem que reencarnar. Às vezes é muito rápido, desencarna e encarna. Ele é um espírito muito primitivo ainda. Né? Espíritos que danificaram muito, por exemplo, sua parte intelectual, mental, né, a parte cerebral, porque tudo aquilo que tu faz no teu corpo físico aqui na Terra reflete no teu perispírito. E aí, como Joana de Anjos nos diz, ela transcende os umbrais da morte. Então ela nem passa, às vezes, por determinadas situações, não tem capacidade para tal. Ela já encarna imediatamente. Mas é pouco. A maioria das pessoas, ela tem a consciente que através de uma avaliação kármica, olha só que interessante. Kármica é aquilo que a gente vai trazendo, uma avaliação de tudo aquilo que eu fiz no meu pretérito, no meu passado. Estou olhando o tempo. E aí, o que a gente, né, no passado que a gente fez, que não achava que era errado, achava aquilo como coisa natural. Por isso que hoje a gente já desenvolveu a razão, o senso moral, a gente vê, ó, puxa vida, que coisa horrível, puxa vida, como eu errei. E aí eu tento, erro, dói, eu tento me ajustar de novo. Se eu fiz de novo, tropecei e errei, mas eu não gostei, ninguém gosta de sofrer. Não é verdade? Então a gente vai se ajustando. Então a gente faz uma avaliação kármica dos erros que nós cometemos no passado, né? E aí nós vamos nos reajustarmos aqui, nossa bendita escola, que é a nossa estada terrena, aqui na Terra, bem tranquilo. Tranquilo? Não, não é bem tranquilo assim não. Então vamos ver o que nos diz aqui, ó, junto com o guia de luz. Ó, uma notícia boa para vocês. Nosso anjo guardião normalmente é sempre o mesmo, pode trocar, mas normalmente é sempre o mesmo. Então ele nos acompanha, inclusive após o nosso desencarne na vida espiritual. Veja que bacana, né? Leva em conta o livre-arbítrio relativo de que dispõe, aí lá em cima é relativo. O espírito, mentores, no Ministério da Reencarnação, estudam nossos débitos, nossos méritos, é que nem aqui na Terra, claro que não tão, né, tão perfeito, lógico, estamos desenvolvendo a justiça dos homens, quando tu comete algum delito, né, e tu vem para reencarnar, vê o que tu fez de ruim, e o que tu fez de bom. Né? Inclusive não é liberado tudo para nós, conforme o nosso desenvolvimento moral, espiritual, não são dito para nós todas as coisas que nós cometemos no passado, porque nós iríamos nos chocar
não iria nos contribuir em absolutamente nada. Então são colocados em doses homeopáticas e nós temos como se fosse um filmezinho, vamos falar bem simples, né? Daquilo que a gente fez no passado, mas daquilo que a gente se preparou, já vou antecipando, se preparou na espiritualidade e trabalhou. O que eu mais preciso para mim? O que mais me entrava na minha vida para mim progredir em outras coisas, adquirir outras virtudes? Então, os mentores estudam os nossos débitos, né, programando em seguida os principais acontecimentos da próxima existência na carne. Gente, assim, os principais acontecimentos. Eu vou focar, não é tipo assim como a gente fazia na evangelização da juventude. No final do ano, o que vocês querem fazer a partir do ano que vem? Vamos 2025, vamos imaginar final de ano, 2025. Aí fazia o que é o teu desejo e o que tu quer melhorar. Aí fazia uma lista. Eu digo, não adianta, velho. Bota talvez 2, para trabalhar numa encarnação a gente não pode botar muito. Então tu tá caindo assim, tu tropeça e bate a cabeça assim, ou cai um tijolo. Não, isso não está programado. Essas coisinhas assim não, está programada o teu projeto, a tua prova, a tua expiação principal que te atrapalha. Vamos pensar numa bem simples. Paciência. Tem gente que tem uma paciência legal, mas, por exemplo, eu estou crescendo, eu juro, estou fazendo propaganda de mim mesmo. Eu sou uma pessoa hoje que sou um monge tibetano. Mentira, não sou nada, mas eu sou bem melhor do que eu era antes. Eu era insuportável. Eu não me aguentava, eu sofria pra caramba, mas sofria mesmo, intoxicava, era irritadiço, com fila, com congestionamento de trânsito. Eu chegava no elevador e começava ele ia vir mais rápido. Não, mas eu ficava maluco, eu ficava enlouquecido. Então, essa eu tenho certeza absoluta. Francisco Heraldo, tu vai tratar a tua impaciência, tu é intolerante. Tu tem que tratar isso aí. Sério, gente. Muitas coisas eu dou uma tropeçada, mas o que eu já adquiri, eu melhorei. Não tropeço mais. Trânsito congestionado não me irrita, digo, não vai adiantar. Não faço assim, que nem as caixas de mercado, né? Para sair a notinha, fica assim. Vontade de dizer para ela, não adianta, filho, não vai passar mais rápido, a notinha não vai vir. Né? Então, algumas coisas eu melhorei. As filas não me incomodam, porque eu vou ter que passar mesmo, né? O trânsito não me incomoda. Não. Tá. Então, algumas coisas ainda a gente está trabalhando, né? Mas a maioria das coisas já não me causam transtorno, né? E aí tu vai transferindo isso aí para outros acontecimentos da tua vida e tu vai melhorando. Então, eu sofria, me intoxicava, muitas vezes focava naquele próximo, ou naquela próxima ali, que estava, sei lá, no caixa, ou numa lotérica, ou sei lá eu aonde, ou no trânsito, e bombardeava com energia ruim. Mas é uma lesma, é uma praga, não sei o quê. E focava. Se ela estava muito equilibrada, eu recebia tudo aquilo, e além de eu me intoxicar. Né? Então não vale a pena, não vale a pena mesmo. É a escolha das provas. Olha que legal ali, ó. Esse aqui escolheu essa prova aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Achou legal, ó. Olha aqui o chefão do Ministério Reencarnatório. Achou bacana, viu? Por quê? Porque ele se preparou no processo reencarnatório que em uma determinada vida ele pode ter feito, normalmente Deus é soberanamente bom, justo, que tudo aquilo que tu fizeste de bom, até o teu delito, né, até o teu erro, e até tu te preparar para experimentar, expiação é experimentar, ele abate a nossa conta. Não é que nem crédito, cartão de crédito, nem cheque especial, ele vai abatendo, em vez de crescer, não, abate. Então, possivelmente, esse cidadão aqui, ó, ele perdeu a perna, arrancou a perna, o braço, sei lá o que deu outro. Mas ele fez coisas boas, então ele vai perder só metade da perna. Ou às vezes, dependendo, ele perde a unha. Por exemplo, eu quebrei o pé no meio, rachei, fiquei 1 ano e 4 meses de muleta. Quer dizer, eu devo ter feito alguma coisa bem ruimzinha, mas de certo fiz algumas coisinhas boas também. Quem duvida, né? Eu não sei. Não vamos devagar aqui. Então vamos colocar assim, né? O espírito poderá escolher o tipo de provas que atravessará, essas escolhas dão-se ao nível das possibilidades, podendo ocorrer, né, alterações. Então ele vai escolher. Né? Os mecanismos, existe a espiritualidade, equipes que cuidam dos processos reencarnatórios, estudando as necessidades do espírito. O que é que eu preciso me melhorar? Necessidades, ou que é o objetivo? Experimentar que nem aquele irmão,
que vai vir com uma dificuldade especial, né? Aquele irmão vai vir com uma dificuldade, ver o que eu tenho condições. Bom, eu quero melhorar nisso. O que eu quero agregar a mim? A expiação, né, é o experimento, aquilo que eu cometi de não correto. E a prova, eu vou agregar ao meu espírito aquilo que eu não possuo ainda de virtudes. Mas pode ser, a prova pode ser também uma expiação. Porque quando eu superar com grandeza determinados, tipo a calúnia, a difamação, um monte de coisa, que, né, e suportou com grandeza, pode ser uma expiação. Ó, eu objetivei isso. Né? Como tem no livro No Céu e Inferno, né, um caso, né, de um espírito, de um pai de uma moça que ia passar por isso. Né? Então, pode ser a prova, pode ser uma expiação, mas uma expiação jamais vai ser uma prova. Porque a prova eu vou adquirir virtudes. Essa é uma grande diferença. Eu vou agregar qualidades em mim que eu não possuo ainda. Então eu vou abrir as portas para o futuro. Eu vou repetir sempre isso aí. E a expiação eu vou fazer o quê? Vou fechar as portas do passado. Bem assim. Então é uma maneira interessante, né, de nós tentarmos. Às vezes leva-se muitos anos nessa preparação. E leva-se mesmo. Leva-se muitos anos para essa preparação. Então existe equipes do Ministério Reencarnatório, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, pessoal que nos prepara e nos faz nós estudarmos. Nós estudamos na espiritualidade, nós não ficamos tocando harpa lá, né? Que chatice seria, né? Tocar harpa, né? Ou violino, o que seja lá, no meio das árvores, passarinho. É legal no início, é muito bacana, mas depois de ficar ansioso lá, é xarope, né? Então, não é. A gente estuda cientificamente e moralmente. O cientificamente, nós demos uma estudada ali no grupo de estudo, cientificamente, normalmente, ou quase na totalidade, tu coloca em prática aqui na Terra. Então, o que tu aprendeu, cientificamente, intelectualmente, tu aplica aqui. Tu consegue aplicar aqui. E o moralmente, tu te preparou. Por isso que a gente vê muitas pessoas, muitas famílias, muitos irmãos, muitos colegas, com sofrimentos atrozes, assim, horríveis. Meu Deus, como é que essa criatura suporta isso aí? Como é que ela aguenta isso aí? Por quê? Porque ela se preparou. Para aquela ali, eu tenho que experimentar determinada situação, mas eu me preparei bem. Uns não conseguem superar, mas a maioria que a gente se admira, diz assim, meu Deus, eu ficaria maluco se ocorresse comigo isso aí. E acabar minha vida, sei lá o quê. E as pessoas que passam por isso, não. Sofrem, claro, tem a dor, mas elas entendem muito melhor do que nós, porque elas se prepararam para tal, e nós nos preparamos para outras coisas, conforme o que eu optei e o que eu me preparei. Então, eu me preparei na espiritualidade para esse tipo de experimentação, esse tipo de expiação. E a prova, vamos separar um pouquinho, a prova, o que é? O que eu tenho que agregar ao meu espírito? Virtudes, né? Eu tenho que adquirir virtudes. Pode ser honestidade, pode ser a maledicência, né? Pode ser a inveja, ciúme, o ódio. O ódio, meu Deus do céu, o ódio é complicado. O ódio é um dos piores que tem. Não vou falar orgulho, nem se fala. E o egoísmo é que derivam todas as chagas da humanidade, né? E às vezes leva muitos anos. Eu lembro aos irmãos, o insulamento, ou seja, nós colocarmos numa redoma ou num mosteiro, a nossa encarnação, né, existe só uma situação que é interessante, mas se der eu falo. A gente não tem uma vida de relação. E só nós vamos poder experimentar aquilo que nós acordamos, as provas, as expiações, através da vida de relação. Nós nascemos no lugar certo, conviver com as pessoas certas e viver na família certa. Eu não disse assim, mas eu não pedi para nascer. Pediu, não, implorou para nascer. Porque na espiritualidade nós temos a consciência de que a gente pode ser feliz e a gente é mais feliz no momento que nós agregamos em nós qualidades, virtudes e somos pessoas intelectualmente melhores. O intelectual a gente coloca em prática, possivelmente, né? Normalmente se coloca, quase na totalidade, e a moral a gente é testado. Se eu passar de ano, se eu conseguir superar com grandeza, né, eu venci a minha prova. Show de bola. Viciado, parou.
conseguiu desencarnar sem. Mas ele desencarnou sem. Mas será que ele superou? Esse dia um amigo meu me perguntou assim, como é que eu descubro se eu superei determinada dificuldade? Uma pessoa muito conhecida minha, inclusive um algoz meu, mas eu gosto muito dele. Ele me perguntou, como é que eu descubro? Eu digo assim, mimoso, é o seguinte, tu perdeste o gosto daquilo, tu superou. Fácil, né? Quando eu perco o gosto de determinada coisa que não é legal, né, e começo a fazer coisas, eu gosto disso aqui, eu perdi o gosto da coisa, aí pronto, aí se terminou, né? Então aí, de repente, né, por exemplo, eu que sou alcoólatra, né, já digo sem rebustos nenhum, sem problema nenhum, eu sou alcoólatra, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desencarnar sem beber, não é verdade? Porque não tem cura. Se tivesse cura, a gente bebia e parava. Não, normalmente a gente faz assim no início. E aí eu tenho que desencarnar sem beber. Mas aí desencarno louco para beber. Não, mimoso, tu vai vir voltar na próxima encarnação com a mesma compulsão para bebida, só que tu vai perder o gosto por ela. Aí sim, essa tentação, essa compulsão, como chocolate, como tantas outras, né, que existem por aí, que foi feita uma palestra muito legal sobre as nossas tentações, as nossas compulsões que nós temos que tratar, e essa é uma delas. Mas eu tenho que perder o gosto. Se eu perder o gosto, eu superei. Tipos de reencarnação, o espírito surge, né, simples e ignorante, eu gosto simples e sem saber, e sua evolução não pode se dar em uma só vida terrena. Nós já falamos sobre isso. Inúmeras reencarnações, e podereis considerá-las como infinitas. A reencarnação é uma necessidade evolutiva porque somente o contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários para o seu progresso. Foi como eu falei. Somente aqui. Ele cresce na espiritualidade? Cresce, claro que cresce. Mas aqui que eu coloco em prática. Aqui que eu vou agregar. Assim, depois a gente vai falar mais adiante. Assim, aqui é que eu vou entrar na minha vida de relação, vou entrar no contato social, vou estar na escola, vou estar no trabalho. Imagine onde vocês estiverem, mas principalmente na família. Ali é o cadinho, é o local onde a gente mais treina durante uma encarnação. A gente sabe, né, desde o tempo da escola, que é a célula da sociedade. E uma célula boa, é um tecido bom, dá uma comunidade bacana. Assim Jesus disse no primeiro evangelho com Pedro, na casa de Pedro. Né? Como é que tu quer uma sociedade bacana, uma comunidade legal, um país, né, e um mundo melhor? Tu te melhorando e te relacionando bem, né, com os teus, principalmente embaixo do mesmo telhado, nas paredes que construíram na tua casa. Dentro dela que tu constrói uma comunidade equilibrada e decente. Né? Então é ali no lar. No lar é que a gente vai treinar os nossos maiores desafios aqui na Terra. E existem 3 tipos. Vamos falar bem sutil sobre isso. A expiação. A expiação é a maioria de nós. Todas as encarnações nossas, ainda no mundo de provas e expiações, a expiação é a maior de todas, né? E é aquela que tem as provas, né? Quando é que nós começamos a expiar? Nós começamos a expiar a partir do advento de Jesus. Por quê? Porque até o Jesus aparecer no sentido de reencarnar, Jesus reencarnou de carne e osso. Ele sentiu dor quando levou a flechada na cruz, quando ele foi pregado. Ele sentiu dor, né? Não foi, uns diziam que foi fluídico, aquela coisa toda, não. Ele sentiu dor mesmo. E aí, com o advento de Jesus, nós passamos de patamar do mundo primitivo, que durou uma pá de tempo. Por que nós não expiávamos antes? Porque nós não sabíamos que era errado. Nós não conhecíamos que era errado. Como é que nós vamos cobrar do menino que está no 1º grau, cobrar coisas do 2º grau, ou de graduação, ou de faculdade? Não pode cobrar. A criatura não aprendeu ainda. Né? Então ela não sabe. A quem muito se deu, muito lhe será cobrado. Aí entra os espíritas, né, de alto nível. E assim vai indo, né? Conforme tu ganhaste, conhecimento, tu vai responder conforme aquilo ali. Aí Jesus veio, como eu disse antes, o que fazer.
Ah, mas eu tenho que ser isso, 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 como a leitura que o Jean fez aqui. Só um resuminho. Isso aqui é pouquíssima coisa, né? Que ele leu aqui. E aí eu começo a saber, ó, isso não pode fazer. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Ah, mas eu não posso fazer por causa disso, disso e disso. Depois, né? E mais adiante, desenviarei um codificador que irá rever tudo aquilo que eu disse e ainda muito mais. Irá facilitar a minha compreensão de tudo aquilo que eu falei para vocês, que é a doutrina espírita. E aí nós começamos a experimentar, porque nós já sabíamos o que era certo e o que era errado. Poucas coisas, poucas, aos pouquinhos foi dando conforme o nosso desenvolvimento da razão. E foram dados as nossas expiações, as nossas provas conforme o período da humanidade. Agora nós estamos passando por dificuldades muito grandes, né? Por quê? Porque nós cometemos determinados delitos e já sabíamos que não era legal, né? Que nem o Haroldo postou um videozinho, eu acho que um colega colocou ele completo no seminário, que do cara disse assim, de que lado estava da espingarda? O Haroldo Dutra Dias. De que lado estava da espingarda? Pá! Tu é bom em atirar a espingarda, eu estou falando que o Haroldo disse, né? Pá, 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 pá! Tu é bom em atirar a espingarda. Agora vamos experimentar o seguinte, tu ficou expert, foi essa palavra que ele disse, ficou expert em atirar da espingarda. Agora nós vamos inverter. Tu vai ser expert em levar tiro. Vai aprender a levar tiro. Para te ver como é que é a situação. Bom em atirar, vai ser bom em receber tiro. E é assim que funciona, mais ou menos, nessa situação. Mais ou menos não, mais ou menos é assim mesmo. Só que, claro, né, a gente, às vezes pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, a gente vai pegar e vai experimentar aquilo que a gente fez literalmente. Né? Mas normalmente não é. Normalmente não é. Expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequências de uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte. Na retidade a gente ainda experimenta, né? Tem os processos umbralinos e outras coisas, eu fico vagando aqui na Terra e um monte de coisa. Ou numa nova existência corporal, que é na nova existência corporal, né? Seja na vida atual. Eu ia fazer uma coisa, consiste em sofrimentos físicos e morais que são consequências de uma falta, seja na vida atual ou na vida moral. Eu vou me lembrar do que eu ia falar aqui, seja na vida atual, seja na vida espiritual. Bom, depois eu me lembro que a gente fala. A prova foi aquilo que eu falei para os irmãos. Cada prova de uma existência, o Espírito, frequentemente escolhido pelo Espírito, é para a sua purificação, para o seu adiantamento, agregar virtudes, né? Assim, a expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. A gente já comentou sobre isso, né? Então, encarnações por expiações, encarnação com expiação e prova, porque não dá para escapar dos dois, né? E quando nós passarmos de patamar, nós normalmente vamos ter mais provas. Dificilmente nós vamos sofrer ou não vamos sofrer muitas expiações, a gente mais ou menos vai limpar. Porque a gente tem assim, ó, tem determinados sentimentos que nós já sabemos que é errado. Se fizermos, dói. Se fizermos, dói. Se nós repetirmos, dói de novo. Se repetirmos, dói de novo. Eu não quero, ninguém gosta de sentir dor. Não é verdade? Então a gente para de fazer. Puxa, mas eu gosto ainda de fazer tal coisa. Mas que coisa, Sérgio. Eu não consigo segurar-te. Não consigo, eu começo a sucumbir. Aí eu tomo uma decisão, que é chamada autoconhecimento, né? Reforma íntima. Aí eu vou fazer o seguinte, eu gosto, mas eu vou parar de fazer. Eu parando de fazer, eu vou, como diz os outros, eu vou perdendo o gosto por aquilo. Eu paro de fazer, perco o gosto, que é normal. O desuso de um membro, por exemplo, o minguinho, daqui a uns tempos ele vai desaparecer. Não vai ter mais o minguinho. Por quê? Porque ele praticamente, né? Só diz para fazer isso aqui. Não, tô brincadeira. Mas ele não serve praticamente para nada. Então, com o tempo, pelo desuso, ele vai desaparecer. Então, pela perda de gosto, pela perda da coisa que não é bacana, eu vou deixar de fazer. Não vou querer fazer mais. É assim mais ou menos que se pode treinar. Através do esforço próprio, né, das lutas, do sacrifício, ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e iluminando espiritualmente. E tem a missão. Todos nós temos uma missão, todos nós. Mas claro que tem aqueles irmãos missionários mesmo, né, que vêm aqui para nos trazer grandes ensinamentos. Aí podemos citar, tirando Jesus, aí mesmo que o islamismo tenha esse problema, Maomé trouxe o Corão,
é muito, muito legal. Muito, quem leu, eu não li, mas dizem que é muito interessante, né? Gandhi, Madre Teresa e tantas outras, mas falando mais agora da nossa época, né? Então, que são exemplos, Chico Xavier e tantos outros, né, que vêm nos trazer lições edificantes, né, que são espíritos realmente missionários, que passam por extremas dificuldades, mas que assim mesmo cumprem. Mas nós também temos uma tarefa a ser cumprida como uma missão para nós aqui. Como pais, como filhos, como políticos. Olha só que interessante. Político tem missão, rapaz. Político tem missão. E que missão? Puxa vida. Médicos. Mas uma das missões mais interessantes aqui, que eu coloquei por primeiro lugar, foi pais. E a segunda, filhos. Que fizeste daqueles que vos confiei? Jesus falou. Precisa ser pai, mãe? Não, pode ser avó. Às vezes o pai e mãe não, né, por algum motivo A, B ou C não criam. Pode ser um tio, uma tia, pode ser adotado. Aqueles que ficou sob sua custódia. Então você tem que ter uma missão de levar eles para o crescimento, fazer uma educação boa. A missão é uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura. Show! Todo homem sobre a terra tem uma missão, seja ela pequena, seja ela grande, porém o objetivo é sempre o bem. Ninguém nasce para fazer o mal. Faz o mal porque tem o pendor, ainda não trabalhado, ainda não desenvolvido. Aí ele comete coisas que não são corretas. Então ninguém programou no Instituto Reencarnatório ou compulsoriamente, ó, tu vai nascer, Joãozinho, para te fazer o mal, ó, tu vai aprontar lá para ver se ajeita aquilo lá. Não é feito assim. Não é por aí. E uma coisa que eu acho interessante, que a gente... por isso que eu gosto muito do capítulo 5, né, ele é bem fácil de entender, por incrível que pareça. O Evangelho às vezes fica meio assim, tem que ter auxílio de algum irmão para poder entender o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que diz a Bíblia, praticamente, né, as principais passagens. O bem-aventurados os aflitos, o bem-felizes, né, os aflitos, os que sofrem. Que contradição, né, de bem feliz e quem sofre, olha só, piração de Jesus, né? Jesus estava, né, não. Aí a doutrina espírita vem explicar por quê. Bem-aventurados os aflitos. E ali ele não explica, tanto que ele é dessa idade, assim, o capítulo 5, é o maior capítulo que tem. Mas as principais, as iniciais, causas anteriores das aflições, que a gente está falando da reencarnação, que a gente experimenta aqui. Então, assim, ó, se tem um efeito aqui, mas a causa não está aqui, está em outra vida. É a lógica, né? Lei de ação e reação. Isso é físico, Newton já dizia. Então, se o efeito está aqui, a causa não está na outra vida. E se o efeito está aqui, a causa está aqui, é nessa vida. E fora os tormentos voluntários. E a maioria dos nossos sofrimentos, das nossas dores, são causadas pelas causas atuais das aflições. Porque nós nos preparamos para a encarnação, pelo nosso passado, mas as atuais é que a gente tropeça e aí sofre, tropeça e sofre, tropeça e sofre. As atuais e os tormentos voluntários são aquelas que fazem mais nós sentir dor, mais do que as anteriores. Mas é assim que faz. O espírito, querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, para a qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso. No capítulo 5. Ó. Aqui que está interessante. Hoje nós falamos de uma colega chamada Thaís. Ela não está presente aqui. A colega, mas não dessa Thaís. A Thaís que vocês acham que quem teve o prazer de conhecer, era a nossa pequena brilhante, desse tamanho assim. A Thaís, começamos em 2004 a explicar para a Thaís que o esquecimento do passado era bom. E a Thaís não queria saber. Tio, me chamava, só que eu me chamava de tio, não de bisavô. Tio, assim, ó, se a gente soubesse, ficaria muito mais fácil. Eu digo, não, Thaís, não fica, papapá, tentar argumentar. Bom, ela saiu daqui e foi para Porto Alegre, acho que ela está. E ela saiu entendendo por que o esquecimento do passado. Como é que a gente vai conviver com uma mãe, ou com um irmão, ou com um pai, ou com um amigo, sabendo que aquele vivente, ou aquela viventa, foi meu algoz. Me tirou minha vida por um motivo bobo. Roubou, me matou para ficar com minha esposa, com meu marido, matou meu filho, porque meu filho foi lá
e xingou coisa que tem exemplos até, foi citado lá, matou por alguma bobagem. Tu pega aquela teoricamente aquela raiva, não é teoricamente, é a raiva mesmo, aquela revolta com aquele irmão que te fez esse grande delito, mas o irmão que fez o delito começou a se reformar. E aquele que ainda não está legal, ele já começou a melhorar, se preparando, aí eles nascem como pai e filho, como mãe e filho. Normalmente, quando casos bem complicados, é mãe e filho, porque o amor materno é uma coisa muito forte. É o único amor que a gente pode imaginar como é que é o amor de Deus, mas é o amor de uma mãe por um filho e vice-versa. Aí vem como mãe e filho. Aí olha assim, mas tu minha mãe? E a mãe diz assim, mas tu minha filha? Mas, pô, pelo amor de Deus, como é que a gente vai conviver sabendo o que fez no passado? Não dá, tem que ser pelo véu do esquecimento. Às vezes ela diz assim, ó, que é bem comum, fui lá, conheci o cara, você vai ter que conviver com ele no trabalho, não bater o meu santo com ele. Né? Já botaram junto para os dois, e com o tempo eles vão se ajeitando, mas tu sabe que ele não é tão ruim assim? Sabe que até que dá para ser amigo? Aí se reajustam dois que foram, né, desafetos do passado, se colocam numa situação, por isso que a gente nasce no lugar certo, com os amigos certos, com a família certa, tudo está certinho. Eu queria ir para a praia, morar numa beira de uma praia, curtir o mar, essas coisas, programei na minha vida, agora não tem jeito, não vou conseguir, vou desencarnar aqui mesmo. É uma tristeza, mas vamos lá. Fazer o quê? Justiça da reencarnação. Reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia e da justiça de Deus. Claro, Deus nos dá essa misericórdia, essa chance de nós nos reajustando e crescendo, evoluindo. Estamos, gente, pelo amor de Deus, nós não estamos pior, nós estamos muito melhor e estamos a passos largos, porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso que nós já vamos passar de um patamar no mundo de provas de expiação para o mundo de regeneração. Vão todos? Não sei. Ninguém sabe dizer se vão todo mundo. Claro que não vão todos, alguns vão ficar. Né? Por isso que tem muitas coisas que ocorrem de forma terrível, mas eu tenho uma concepção própria, eu não li em nada. Que eu digo sempre que eu acho que aquele que sai de casa sem o objetivo de fazer o mal já tem olha, não sei se não vai passar. Porque daqui eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui sai de casa com o objetivo de fazer algo ruim. Todo mundo pode até fazer, mas com o objetivo de fazer, não. Só quando surge alguma coisa, que a gente ainda tem aquela fragilidade, né, pode ocorrer. Então eu acho que é interessante. A encarnação nos dá o meio de resgatar os nossos erros através das provas e expiações. Nós já falamos isso aí. Nós, seres criados por Deus, muitas vezes transgredimos suas leis. Por isso, somos forçados a sofrer as consequências. Sou bom em dar tiro, bom em espingarda, agora eu vou receber os tiros, vou ver se eu fico bom também em receber tiro. Né? Então, a providência divina não pune. Colhemos aquilo que semeamos. Então, se não mudar o que faço hoje, todas as manhãs serão iguais. Então, gente, vamos aproveitar, porque a encarnação, ela parece longa, ela era curta antes. Em 1900, a média de vida no Brasil era 29 anos. Estados Unidos era 49 anos. Hoje, 80 anos é uma pessoa ainda bem ativa. Até dei um exemplo lá de um colega. De uma colega e de um colega. Né? Então, super ativos. Então, gente, como diz Albert Schweitzer, né, a vida é muito curta para ser pequena. Né? Não vamos deixar ela pequena. Né? Então, vamos agregar coisas grandes. Ah, mas eu já estou mais velho agora. Não. Aí tu é velho mesmo. Tem que ser idoso. Idoso é aquele que ainda quer aprender, quer crescer, quer ser uma pessoa melhor. Ainda nunca é tarde para fazer isso. Tá certo, meus irmãos? Então fica essa mensagem do nosso querido mestre. Se eu não mudar o que faço hoje, todas as manhãs serão iguais a ontem. Tá bom? Que a paz e a luz do Mestre Jesus acompanhem todos os irmãos até os lares. Muito obrigado pela atenção de